Olá pessoal, aqui é o Harry Sultan e tem um vídeo estranho para vocês. Isso é raro, geralmente você não tem a chance de concordar com um imã muçulmano. É tão raro quanto dente de galinha. Agora achei um imã americano dizendo isso, que é exatamente o oposto do que a Irmandade Muçulmana tem tentado alcançar nos últimos 20 anos. Agora, isso seria por o governo Trump ter banido recentemente a Irmandade Muçulmana? Eles sabem que a cobertura foi descoberta, né? Algumas luzes de Israel se acendem, ou pode ser só um muçulmano justo. Eu não sei o que está por trás disso, mas o importante é que esse imã basicamente concorda conosco que não queremos nenhuma sharia. Nos Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, Austrália ou outros países ocidentais, os muçulmanos não deveriam tentar dominar as democracias ocidentais. Deixe-me mostrar esse vídeo para você. Olhe para esse cara agora. Até a Amy Mac está dizendo alerta de segurança. Será que a Uma vai deixar esse homem continuar falando? Porque o que ele está dizendo, até ele sabe que o que está dizendo é algo sem precedentes. Eu me preocupo com a segurança dele. Por um momento insano e breve, até Amy Mac concorda com um estudioso islâmico religioso. Ele não é um muçulmano de fachada. Vamos só reproduzir o vídeo dele e ver o que ele diz. Olha, vou ser bem polêmico aqui, tá? Pessoalmente, acredito que estou alinhado com os supremacistas brancos nessa, né? Com os islamofóbicos. Eu sou islamofóbico. Não, você não está falando sério. Estou falando sério. Tudo bem. Eu acho que os muçulmanos deveriam voltar para casa. Sim. Tudo bem. Eu estou falando sério. Vou te contar algo. Muçulmanos não precisam necessariamente se envolver em política no Ocidente. Beleza. Beleza? Número um, eles são vistos por, não sei se é a maioria, mas boa parte dos Estados Unidos, Europa e talvez Canadá. E na Austrália, Eles não querem que muçulmanos venham e basicamente impactem o país deles, ou mudem algumas coisas sobre o país deles, ou se tornem, digamos, líderes políticos no país deles. com certeza, assim como os muçulmanos não querem que estrangeiros vão para países muçulmanos e digam a eles como administrar seus países. Isso não é racismo, não é intolerância, não é nada absurdo, não há nada de errado nisso. Eu costumo dizer que os países brancos são os países menos racistas do mundo. Me diga um único país não branco que tenha dado a outras raças, pessoas de outras culturas, um lugar igualitário à mesa. Me diga um. Sim. Todos amamos os Reels do Instagram em Dubai, Arábia Saudita e Oriente Médio. Mas não, esses países do Oriente Médio não te dão a cidadania deles. Eu tenho um enorme respeito pelo Japão e pela Coreia do Sul. Eles são países orientais, não ocidentais, incrivelmente prósperos, mas nem mesmo eles te dão um lugar igual à mesa. Só os países brancos são acusados de serem os mais racistas, mesmo assim. Isso só mostra que você simplesmente não pode agradar a todos, não pode viver para agradar a multidão. Simplesmente não funciona. Mesmo sem mudanças, eles não gostam. Muçulmanos viram líderes políticos. Eu me identifico, pois se nossos direitos básicos fossem protegidos, o que infelizmente não ocorre, seria diferente. Não precisaríamos nos envolver tanto com política. Mas isso não está apenas nos limitando, como no Ocidente, quero dizer. Parece que. Sim, olha, é limitador sim. É limitador sim, mas deixa eu explicar qual é nosso papel como muçulmanos no Ocidente. Existem duas opiniões entre os muçulmanos sobre isso, né? Entre os líderes da comunidade muçulmana. A grande maioria diz que estamos aqui. Precisamos impactar os Estados Unidos, precisamos fazer parte dos Estados Unidos, precisamos nos assimilar e integrar e ser parte do tecido social dos Estados Unidos e nos tornarmos poderosos. Assim como talvez outras minorias sejam poderosas, nós precisamos de ser poderosos e há uma minoria. Talvez eu seja um deles, talvez a única voz realmente falando assim, certo? Acho que devemos respeitar a maioria que não sente. A maioria não quer que os muçulmanos ocupem essas posições importantes. Eles querem essas posições para eles mesmos. Não é isso. Ele nem fortalece a posição deles. A maioria não teve problema em eleger até mesmo muçulmanos como seus conselheiros na América. Na Grã-Bretanha, temos acho que 20 ou 25 deputados muçulmanos, muitos deles foram eleitos, na verdade, por britânicos brancos. Como disse, esses países brancos são menos racistas. Se você se integra, se assimila e age como eles deixam de lado essa lente racial e esquecem disso. Sim, algumas pessoas de certas raças podem olhar com desconfiança, mas isso não é comum. Eles te acolhem, eles acolheram todo mundo. Pessoas do mundo todo foram para países ocidentais. E aqueles que se assimilaram foram recompensados com cargos políticos e status elevado na sociedade.
Empreendedorismo é isso. Mas os muçulmanos, eles sempre dizem: ei, eu sou muçulmano em primeiro lugar. Eles sempre trazem o Islã para o tecido social do Ocidente. Não diga que é britânico em primeiro lugar, você é muçulmano antes de tudo, essa é sua identidade. Faz sentido? Muitas pessoas dizem, de onde você é? Ou, irmão, o que você é? Não, eu sou britânico, eu sou canadense. Subhanallah, ser canadense não vai te ajudar na cova. Sou americano, somalio ou afegão. Não, você é muçulmano, é isso que você é. E aí que as pessoas agora estão dizendo, você quer legitimar o casamento infantil? Você apoia o casamento entre primos? Você não tem problema com mutilação genital feminina, você não tem problema com todos esses tipos de práticas tribais, primitivas e bárbaras do Islã. Desculpe, talvez você não devesse ter um lugar à mesa. Por isso a maioria não os quer. Não diga que querem manter essas posições só para eles. Talvez agora eles estejam começando a pensar assim, porque estão percebendo que, bem, sabe, nós demos uma chance para eles, demos mesmo, fizemos o nosso melhor, demos a eles um lugar igual à mesa, mas... Lembra da história da cobra? Precisamos apenas respeitar que este é o país e a casa deles. Eu não vou entrar na casa dos outros e basicamente começar a dizer, olha, eu vou dizer o que você vai fazer na sua sala de estar e na sua cozinha, e simplesmente mover mesas e cadeiras. Eu vou entrar como um bom convidado e respeitar na casa do anfitrião que está me convidando para a casa dele. Nós precisamos entender, como muçulmanos, que nós temos uma casa. Vá até lá, volte para lá. Isso é um problema. O problema não é necessariamente como política, ou não. Às vezes o ato é halal, mas tem consequências. Ok. Ok, não importa se é do prefeito, halal ou haram, esquece isso um instante, vamos supor que está tudo certo. Estou dizendo que há um impacto, há um problema estratégico aqui. Queremos continuar vivendo na América, no Canadá e na Europa pelos próximos 300, 400 anos para sempre? Ou deveríamos voltar para casa? É uma pergunta real com a qual temos que lidar. E os islamofóbicos que estão no movimento populista, nos movimentos políticos, tanto na Europa quanto na América, eles estão gritando há 10, 15 anos, de forma muito clara e alta. Eles deixam evidente que não nos querem lá. Então devemos respeitar isso e dizer, olha, estamos aqui apenas como convidados. Honestamente, não precisamos nos envolver em política, só queremos que nossos direitos sejam respeitados. Eu não tenho 100. Eu acho. No começo ele disse, nossos direitos não são totalmente respeitados ou algo assim. Irmão, o que você quer? Por anos, vocês puderam casar com primos em seus países e trazê-los para a Grã-Bretanha e América sem ninguém comentar. Vocês receberam benefícios do governo mesmo sabendo disso. Deixa eu te mostrar isso. Eu tinha esse vídeo onde um homem muçulmano estava ganhando uma casa de graça para suas 2 esposas e 8 filhos. E ele dizia que queria ter mais 2 esposas. Ok, ninguém os impediu. Enfim, não consigo encontrar esse vídeo. Mas o Ocidente tem sido mais do que generoso em se esforçar ao máximo para acomodar vocês. Essa afirmação de que pediram para voltarmos é totalmente infundada. Na verdade, não pediram. Pessoas como eu tiveram que educar os ocidentais, dizendo, ei, esses caras, sabe, eles nunca vão se integrar. A estrutura moral deles é completamente antitética ao sistema de valores ocidental. Na verdade, fico muito feliz por isso. Tenho um imenso orgulho em saber que desempenhei um pequeno papel nesse momento de grande despertar coletivo. Cego? Eu gostaria de estar mentindo sobre a islamofobia. Isso é uma piada. Mas a postura deles, se ambas as posturas forem iguais, não significa basicamente que estou alinhado no mundo ou na forma de opiniões, só estou dizendo que respeito isso. Se existem pessoas que não são supremacistas, apenas americanos brancos, eles são maioria. Eles dizem, olha, queremos manter a América branca. Ok. Essas pessoas não entendem. Não é isso que foi dito. Sei que Nick Fiante está envolvido e a narrativa cresce. E eu realmente acho que a maioria desses países brancos deveria continuar sendo majoritariamente branca. Se os brancos desaparecerem, teremos guerras civis, má governança e falta de Estado de Direito. Desculpe, não quero correr esse risco. Mas os brancos são tão bons de coração que nem enxergam dessa forma. O único motivo pelo qual eles estão revidando, respondendo e despertando é porque estão vendo a sociedade deles passar de muito boa para muito ruim. Por isso eles dizem, ei, o que está acontecendo? Aí percebemos, opa! Algumas culturas primitivas e atrasadas estão chegando e nós permitimos que elas entrassem e espalhassem seus tentáculos. E é por isso que a nossa qualidade de vida, o nosso tecido social está sendo dilacerado. É por isso que as pessoas agora estão vendo isso de forma intercambiável com branco. Na verdade, eu acho que esses são valores ocidentais.
Se pessoas da Europa Oriental chegassem, com quem os europeus ocidentais historicamente tiveram problemas, eles ficariam bem porque vão se integrar e assimilar a cultura branca americana dominante. Esse é o motivo. Mas, de qualquer forma, eu acho que a América, Grã-Bretanha, Austrália, esses países deveriam permanecer brancos. América, mantenha-se liberal e capitalista. O Islã contradiz nossos valores. E talvez eles possam dizer, olha, se vocês querem ficar aqui, apenas não tentem mudar nada sobre o nosso país. Tudo bem. E essa é a posição que eu adoto. Esse navio já partiu e tem um grande buraco. Agora afunda rapidamente. Porque eles viram as verdadeiras intenções desses muçulmanos que dizem, queremos a Sharia. Não, vocês não vão conseguir a Sharia. Vocês vão ser mandados de volta. Enquanto os muçulmanos vivem no Ocidente, devemos respeitar esses países anfitriões, nunca tentar mudar nada sobre eles, desde que nossos direitos básicos estejam protegidos, Tentar enxergar como voltar para casa. Todos temos uma casa, não importa se você é americano de 4ª geração. Às vezes pergunto a muçulmanos, de onde você é? Respondem, da América. Eu nasci e fui criado. Nasci e fui criado nos Estados Unidos. Sou, do Texas. Sou de Dallas. Sim, mas de onde seus pais são? Do Paquistão? Eu penso, só fala, você é do Paquistão. Você parece paquistanês mesmo falando inglês perfeitamente? E você realmente quer ficar em um país onde seus valores são assim? Os não muçulmanos, sim, os americanos não muçulmanos entendem que seus valores contradizem os valores deles. Bem, Por quê? Por que a gente não pode simplesmente se assimilar? Por que a gente não pode se encaixar? Por que a gente não pode fazer desse lugar nosso lar? por que perder nossos valores? Vocês não precisam ser muçulmanos na América. Por quê? Bem, não um não muçulmano na América. É isso que a assimilação significa. Se você se assimilar à sociedade americana, então vai ter que perder seus valores, vai ter que encontrar um primo casamento. Assim como um americano comum acha isso repulsivo, você deve achar o casamento do profeta Maomé com Aisha, de 9 anos, tão repulsivo quanto qualquer outro não muçulmano acha. Isso tem que mudar todo o seu sistema de valores. Eu sou um exemplo perfeito disso. Existem certas coisas no Islã que eu acho absolutamente repulsivas. Quando faço isso, percebo. Na verdade, isso acontece porque baseio minha moralidade em uma referência ocidental. Por isso considero mutilação genital feminina, casamento infantil e entre primos repulsivos. Eu prefiro valores seculares e liberais, gosto da liberdade religiosa, gosto da liberdade de expressão. Acredito que a religião deve ser criticada e ridicularizada. Como esse muçulmano pode se integrar à sociedade americana se não entende o conceito de liberdade de expressão? O que significa que ele deveria estar perfeitamente de acordo com alguém insultando a religião dele? Ele não precisa aceitar isso. Porque você sabe, né? Os americanos brancos têm tolerado críticas ao cristianismo. Claro, eles não gostam, mas toleram. Esses muçulmanos conseguem? Não. Eles estão pedindo leis de blasfêmia no Reino Unido. Tenho certeza de que vão pedir leis de blasfêmia nos Estados Unidos também, mas os Estados Unidos são um caso totalmente diferente. Isso não vai acontecer. Mas é por isso, irmão, que você não pode se assimilar à sociedade americana, porque você, ou como o imã me disse, vai ter que perder seus valores. Há muitos muçulmanos nos Estados Unidos da América. Ser muçulmano americano é possível. A questão são os valores. Você quer sentar aqui? Primeiro, eles realmente te querem aqui? Depois vão te pressionar a perder seus valores? Sim. Ou seja, daqui a 40 anos você vai ter bisnetos, e eles nunca serão muçulmanos. Tipo, você está falando com muitos jovens, muita gente da geração Z que realmente sente que pertence a este lugar. Aqui é minha casa. Sim, meus pais vieram do Líbano, tipo... Eu concordo. Olha, eu não me criei sozinho. E pra ser sincero, basicamente, onde é a sua casa? No sentido emocional e também da familiaridade, literalmente do ponto de vista psicológico, emocional e psicológico. Esta é a minha casa e eu realmente fico desconfortável aqui, não em termos de vida, conforto, eu gosto daqui... Da cultura, da família. Sim, só a conexão humana. O apego, existe apego. Mas veja, no final das contas, Allah não nos criou sem um propósito. O principal para nós não é o apego a um lugar, mas viver conforme nossos valores. Se acreditamos no Islã, mas não seguimos seus valores, qual o sentido da nossa crença? Na verdade, eu gosto desse cara. Ele está sendo logicamente consistente. Sim, se você acredita nisso, deveria se preocupar mais com a vida após a morte. E se essa é sua prioridade, não deveria se apegar emocionalmente a um lugar ou a uma vida confortável nos Estados Unidos. Você deveria morar no Afeganistão se quer viver como um verdadeiro muçulmano. Acho que existe um espectro. Mas se você quer uma vida confortável e tranquila, então talvez, você possa se mudar para Dubai. Nós não vivemos em uma sociedade que incorpora seus valores. Então de que serve o Islã? Só as orações e o jejum. E é contra isso que somos. Somos contra reduzir o sistema islâmico revelado por Deus apenas ao benefício das sociedades humanas, para viver em paz e em justiça.
reduzir a apenas alguns rituais, onde os muçulmanos podem viver em qualquer sociedade não islâmica. Não, eu acho que se o povo islâmico tem um problema conosco, bem, nós deveríamos ter tido um problema conosco mesmos por estarmos aqui em primeiro lugar. Sim, eu não sou, essas pessoas deveriam ir embora. Apenas saiam agora, tanto faz, nós deveríamos ter uma maneira tranquila de voltar pra casa, onde também em casa se torne igualmente como, olha, ninguém vai voltar pra casa no mundo muçulmano, certo? E a gente deveria chamar de casa o tempo todo. O tempo. Independente de onde nascemos ou nossa origem, nosso lar é no mundo muçulmano, mesmo para convertidos loiros de olhos azuis. Lá é nossa casa, não aqui. Isso é uma coisa estranha de se dizer. Mas é isso que Allah diz, e subhanallah. O Islã não veio substituir a cultura, mas filtrá-la. Você pode ser um muçulmano americano. Então, quando você diz que estamos reduzindo, quais são exatamente os valores de que você está falando, que nos fazem ficar ligados ao Oriente? Bem, vamos pegar, por exemplo, coisas simples. A pornografia está por toda parte, certo? A nudez está em todo lugar, relacionamento arão está em todo lugar. Mas por que não podemos mudar essas coisas? Não é nossa sociedade. Por isso, americanos se irritam com muçulmanos, querem mudanças. Devemos parar de tentar mudar o deles. Nós queremos OnlyFans, queremos uma cultura pornô, tanto faz, mas não queremos colocar as mulheres em sacos de lixo. Ok, a grande diferença entre OnlyFans, pornografia, e os sacos de lixo, onde muçulmanos querem pôr as mulheres. Essas são democracias moderadamente seculares e liberais. Sim, isso pode causar efeitos colaterais que nem todos gostam, mas são falhas da sociedade ocidental. Porque eu acho que quando você prefere as liberdades individuais, quando você valoriza a individualidade, então essas coisas podem acontecer. Pony Blues pode surgir, mas isso não quer dizer que devemos apedrejar adúlteras ou colocar mulheres em sacos de lixo. É isso que você e sua religião querem. Sua religião quer que você case suas meninas quando elas têm 9 ou 10 anos, assim que tiverem a primeira menstruação, case-as. Nunca podemos permitir isso em uma sociedade ocidental livre e liberal. O lugar deles, a sociedade deles, e simplesmente mudar a nossa. O motivo pelo qual saímos da nossa é porque não gostamos de certas coisas nela. Nós não gostamos basicamente da estabilidade política e da segurança desses países. Não queremos a prosperidade econômica desses países. Não gostamos do avanço educacional, dos avanços científicos desses países. Nós não gostamos do ambiente de negócios desses países. Não gostamos do sistema jurídico desses países. Não gostamos das taxas de criminalidade desses países. Não gostamos de muitas coisas nesses países. Viemos para cá buscando melhor qualidade de vida, mas eles querem mudar isso usando nossos valores e ainda se ofendem. Por isso, verdadeiros muçulmanos que compreendem o mundo, política e estratégia, Alcorão e Suna sempre afirmam: os muçulmanos devem viver em ambiente islâmico. Bom homem, ele está certo. Espero que fique seguro e que a Irmandade Muçulmana não o encontre. Pois isso é o contrário do que a Irmandade Muçulmana buscou nos últimos 15, 20 anos. Toda a carta da Irmandade Muçulmana e o seu modo de agir. Infiltrar as instituições ocidentais, colocar nossos membros nessas instituições e explorar as fraquezas, sistemas e processos das instituições ocidentais. E assim ganhar mais poder político e influência. Essa é a Irmandade Muçulmana, resumidamente. Eles não são violentos de forma alguma. Eles não acreditam em realizar ataques terroristas. E é por isso que eles têm sido muito mais sorrateiros e muito mais difíceis de lidar. Mas esse cara está dizendo o oposto, o que na verdade é uma afirmação justa. É isso que temos dito. Se você não gosta, volte para onde veio. O motivo pelo qual seus países são um lixo é por causa dos seus valores, que incluem subjugar 50% da sua população e colocá-los em sacos de lixo. Mas eles nunca vão entender ou perceber isso. Vocês nunca vão ter o tipo de produto interno bruto per capita nos seus países muçulmanos, o tipo que temos nos países ocidentais, graças ao empoderamento das mulheres, por exemplo. Esse é só um exemplo. Ok, outro exemplo. No Ocidente, preferimos a individualidade. Vocês podem se expressar, podem explorar seu lado artístico, podem fazer música, podem fazer filmes. Nada disso é permitido em países muçulmanos. Alguns países muçulmanos permitem isso, mas vai contra os ensinamentos islâmicos. O Islã não permite. Então esses caras que querem viver em um país muçulmano de verdade, em uma sociedade muçulmana com valores muçulmanos, aliás, tirando o Afeganistão, não existe esse país. Se quiser, vá para Dubai. É um centro de modelos do Instagram, estrelas pornô e prostitutas online. Elas vão para Dubai para expandir seus negócios, mas você quer ir para lá. Então não existe essa coisa de sociedade muçulmana verdadeira. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria chegou bem perto da sociedade islâmica de Muhammad. E no mundo de hoje, o Afeganistão do Talibã é o mais próximo que você pode chegar de uma sociedade islâmica verdadeira. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês, meus queridos muçulmanos. O Afeganistão nunca vai se tornar um país desenvolvido por causa da forma como trata as mulheres, por causa da forma como trata os indivíduos. Simplesmente não pode. É um sistema falido. É por isso que esses muçulmanos nunca vão sair.
Eles podem vender a casa no Texas ou Flórida e ir para os Emirados Árabes Unidos, mas os Emirados mal são um país muçulmano. Mas olha, não estou reclamando. Se você quiser ir embora mesmo assim, é isso. Até a próxima.